Louvado seja Deus. Diz assim: a cobra, o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito, ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que você não comer das frutas de nenhuma árvore do jardim? A serpente perguntou. A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: você não morrerão, coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta desta árvore, os seus olhos abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou consigo: como seria bom ter entendimento, e apanhou uma fruta e comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Glória a Deus. Tem um ditado, popular: me diz com quem tu andas e eu digo quem tu és. Me diz com quem tu andas e eu digo quem tu és. Nos dias de hoje sofremos muitas influências da internet, da televisão, do rádio, das revistas, dos telejornais. Nós sofremos influências dos comerciais de produtos. Nós sofremos vários tipos de influência. É o dia todo, é quase impossível você não ser influenciado por alguém ou por algo. O problema é quem nos influencia, o que nos influencia, quem damos ouvido, com quem andamos, o que falamos, o que ouvimos, quem são nossas companhias, qual o tipo de programa que nós assistimos, qual tipo de ideologia nós nos alimentamos. Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem imagem e semelhança dele. Deus criou o homem imagem e semelhança. Deu ao homem também o livre-arbítrio, mas não deu ao homem o conhecimento do mal. Não deu. Adão só tinha um conhecimento, e o conhecimento de Adão era o conhecimento de Deus. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Adão só sabia o que era bom. Quando o texto diz conhecedor do bem e do mal, é porque Adão já conhecia o bem, mas não conhecia o mal. Adão só tinha um conselho. A Bíblia diz que Deus todas as tardes descia e conversava com Adão. Eu sempre digo que Adão foi o único ser, nem de mulher e nem de homem, foi feito, foi criado. Deus pegou do pó da terra e criou uma obra-prima, e deu a ele fôlego de vida e soprou nele o seu espírito, e Adão tinha personalidade divina. Adão era perfeito, só sabia o que era bom. Mas também, onde Adão morava, havia limites e havia coisas estabelecidas. Deus disse assim para Adão: olha, tu pode comer de qualquer árvore que há no jardim, menos daquela que há no meio do jardim, porque no dia que tu comer, certamente morrerá. Deus deu a Adão o direito de escolha, o direito de escolher o que deveria fazer, comer ou não comer. Até então Adão vivia sem comer da árvore. Creio eu que por muito tempo Adão ficou ali, sem nem tocar, nem olhar, nem botar o olho nela. Passava longe, porque Adão só ouvia um conselho, só tinha uma influência. Adão só ouvia uma pessoa, Deus. Mas a serpente, também influenciada por Satanás, aparece em cena. Aproveita o momento que Eva está sozinha, e aí chama Eva para ter um papo, uma conversa. Bora conversar aqui, Eva, eu e você. Ter um papo legal. É sempre assim, vamos ter um papo legal. Aí começa, e ela começa dizendo: Deus disse que você não pode comer, olha, de árvore nenhuma do jardim. Ela fez uma pergunta.
Eva, não, Deus disse que eu não posso comer, eu posso comer de todas as árvores, menos a que está no meio do jardim. Então, a serpente, influenciada também por Satanás, diz: olha, que nada, se tu comer, tu não vai morrer coisa nenhuma. Tu não vai morrer coisa nenhuma, é porque Deus não quer que você saiba do bem e do mal, se torne igual a Ele. Ela fez o que ali? Ela lançou uma influência, uma ideia, um conselho. Aí a gente fica olhando, né? Ninguém nasce drogado, viciado em droga. Alguém chega lá e faz a proposta. Ninguém nasce se prostituindo. Alguém vai lá e faz a proposta. Ninguém compra um produto sem primeiro ver o comercial. Ninguém compra uma roupa sem primeiro olhar para ela e aquela roupa fica bem em mim. E o vendedor dizer: olha, fica legal, é boa, é de marca. Ninguém come uma comida se alguém não diz: olha, eu já comi, é boa. Poxa, tu precisa comer também. Tem uma pizza ali, numa pizzaria que é bacana, é maravilha. Eu peguei meu carro, saí a 150 por hora, 160 por hora na pista. Foi a adrenalina pura. Tu precisa ver. Ninguém viaja para um país para fazer um turismo se alguém não dizer: olha, lá é bonito, maravilhoso, espetacular, eu também fui lá. Sempre alguém vai dar um conselho. Sempre alguém vai tentar influenciar a gente. A gente liga a TV e nós somos influenciados pela TV, pela novela, pelo filme, pelo telejornal, pela música. Nós somos influenciados. Por quê? Porque é o papel do mundo trazer a influência, tanto boa como ruim. O diabo naquele tempo estava materializado na serpente, conversando com Eva. E Deus também estava lá, materializado no jardim, na forma de Adão, na consciência de Adão. Hoje o diabo não aparece, a serpente não vai aparecer para mim, para você, como serpente, uma cobra falando comigo. Se aparecer uma cobra falando comigo, eu ponho linha. Porque eu vou dizer: essa é doida, essa cobra é espetacular. Uma cobra que fala, incrível, não vai. Ela vai trabalhar no que olhamos e no que ouvimos. E o que nós olhamos e ouvimos vai para a nossa consciência, vai para os nossos pensamentos. Foi o que aconteceu com Eva. A mulher viu que a árvore, versículo 6, que a árvore era bonita e que o quê? Que as frutas eram o quê? Boas de quê? De comer. E pensou, não foi isso? E ela o quê? Pensou. E ela pensou. Quando nós ouvimos alguma coisa, nós pensamos. Vem o pensamento. Vem o pensamento. Ela pensou como seria bom ter o quê? Entendimento. Ela lembrou da proposta de quem? Da serpente. Olha, tu vai ter entendimento igualmente a Deus. Eu digo como homem, vou falar algo pessoal. Hoje eu, graças a Deus, eu consigo me conter. Hoje eu amadureci. Mas quando eu era mais novo, passava uma mulher bonita, formosa, e os olhos olhavam, e a mente viajava, a mente ia longe. Era acreditada lá em casa. A mente, pensava, fazia um filme na cabeça. A mente viajava, porque meus olhos viram. Meus olhos viram. Eu ouvia alguma coisa e minha mente viajava no que eu ouvi. Quando você lê um livro, você se transporta para onde? Para dentro da história. Você começa a imaginar a história, porque é uma influência. Tudo que você vê, que você ouve, faz você pensar e tem influência sobre você. Agora, nós fomos feitos com livre-arbítrio. Deus deu a gente duas mãos, não deu? A esquerda e a direita. Nós escolhemos qual mão usar. Nós escolhemos qual a mão devemos usar. Ou usar a esquerda ou a direita, ou as duas. Nós fazemos escolhas. Mas
vamos ter influência de qual mão devemos usar. Porque virá o que? O pensamento, e virá também a vantagem, a facilidade. Minha mão direita é mais fácil, eu tenho mais costume. Mas talvez a mão direita não seja a mão adequada naquele momento. Então devemos pensar. Eva foi enganada, e aí Adão pecou através desse engano que a serpente fez, e eles caíram na tentação. Mas a culpada foi quem? Deus culpou a serpente sozinha ou culpou Eva, Adão e a serpente? Deus culpa Eva, Adão e a serpente. Deus coloca a culpa nos três. Por quê? Culpou o influenciador, culpou quem foi influenciado e quem fez o ato. Foi uma punição. Por quê? Naquele momento o pecado não foi comer a fruta, não foi tocar na fruta, foi a desobediência deles. Eles fizeram uma escolha, foram influenciados e aceitaram a influência maligna, aceitaram o conselho do mal. Essa é a questão. Nós vivemos hoje sobre muitas influências, mas cada pessoa tem a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Ela pode escolher fazer ou não fazer. Eu vivo de escolhas, eu vivo sendo influenciado dia após dia, todos os dias da minha vida. Cabe a mim ver o que é bom, o que é ruim. Quando Deus criou a terra, Deus fez a terra e disse: olha, viu Deus que a terra era boa. Aí Deus fez o dia, aí Deus fez a noite, aí de tudo de Deus disse, viu Deus que era bom. Mas quando Deus fez o homem, depois Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem viva só. Deus olhou e viu, poxa, não está bom. Então Deus foi lá e criou uma ajudadora para ele. Naquele momento Deus fez o quê? Deus viu, Deus olhou que era bom e o que não era bom. Senão Deus deixava do mesmo jeito. Deus olhou e fez uma avaliação. Deus não foi influenciado por ninguém, porque o único que não é influenciado é Deus. Mas todo ser humano tem suas influências, tanto faz boa ou ruim. Quem de vocês nunca ouviu um mau conselho? Impossível, né? E quem nunca ouviu um bom conselho? Também impossível. Mas nós ouvimos mais mau conselhos ou mais bom conselho? Mais mau conselhos. Dificilmente as pessoas, ou alguém, ou a mídia, ou o que seja, vai trazer algo para você que é bom. Quer ver uma coisa? Comercial de Coca-Cola. Coca-Cola é bom para a saúde? Mas o comercial é uma coisa linda. Eu lembro, hoje não tem mais comercial de cigarro, não tem. Mas a Fórmula 1 tinha Marlboro, tinha Hollywood. Até o Hollywood Rock tinha na época. Hollywood e tal. E fazia propaganda. E nisso aí, muitas pessoas se acabaram fumando. Muitas pessoas se destruíram. Teve uma época que as músicas eram sexo e droga. E os jovens começaram a praticar sexo antes do tempo. E destruiu a nossa juventude dos anos 90. Acabou com a juventude dos anos 90. Hoje, pode olhar, eu sou uma vítima disso. Eu fui pai com 17 anos, eu casei com 15. Porque eu sofri influência. Naquele tempo os colegas diziam que o cara que tinha 15 anos não tinha namorado era bestalhado, era otário, era gobira, viado, como diz o povo nessa linguajar. Era todo tipo de linguajar que tinha, era gente. Era o mané, era o besta. Então eu sofri influência e algumas pessoas da minha época, elas não sofreram essas influências. Elas sofreram, mas não ouviram as influências. E casaram depois que se formaram, focaram a faculdade, estudaram e conseguiu hoje estar melhor do que eu. Mas eu fui influenciado. A culpa foi de quem me influenciou? Foi, e também minha, porque também ouvi a influência. Também ouvi a influência. Aí nós vamos lá, entendemos assim: o diabo não está mais presente em carne e osso, mas ele está onde? Em espírito aí vagando por todos os lugares. A legião de demônios estão soltas e eles não trabalham de maneira que você possa ver como concreta. Ele é abstrato, ele trabalha em cima de coisas, porque os principados e as potestades, ele trabalha em cima de grandes territórios. Eles trazem hoje para a juventude a moda sensual, sensualizando as meninas. Ele traz para os homens que
para o homem ser homem tem que ter 2 mulheres ou mais. Ele, quanto mais mulher tem, mais ele é mais macho. Ele traz que quanto mais dinheiro você tem, mais poder você tem. E é sempre aquelas ideias. E quando você não se enquadra nessa situação, você se torna uma pessoa perseguida, você se torna uma pessoa oprimida, você se torna uma pessoa excluída da sociedade. Quem não tem um Facebook hoje ou um WhatsApp, quem não tem, os colegas chamam de tabaréu. Quem hoje não assiste um filme pornô, os colegas dizem que o cara é abestalhado. A influência é para ver quem tem a mulher mais bonita, quem tem um namorado mais bonito. A influência é para quem tem um corpo mais espetacular. É a tendência, a influência da moda, a influência do que se diz assim, bem-estar. E cria aqueles vícios e vai criando. O diabo trabalha, opera nos filhos da desobediência, porque quando nós vamos lá e ouvimos as influências do mundo, nós somos desobedientes a Deus como Eva e Adão foi. Agora abre em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Taira leu aqui semana passada, mas quando Adão e Eva pecou, aí veio o pecado. E o pecado trouxe a morte. A desobediência de Adão trouxe a morte como consequência, como Deus havia dito: se você comer, certamente morrerá. Se você comer, certamente morrerá. Diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam como? Espiritualmente o quê? Espiritualmente mortos. Foi a consequência do pecado de quem? De Adão, da desobediência. Porque desobedeceram a Deus, então morreram. A morte espiritual. Naquele tempo, vocês seguiam os maus caminhos. O caminho o quê? O caminho deste quem? Mundo. E fazia a vontade de quem? Daquele que governa o quê? Os poderes espirituais da onde? Do espaço. O espírito que agora controla quem? Os que desobedecem a Deus. Quando Adão e Eva, naquele momento, deixou de ouvir a influência de Deus, de estar ouvindo o conselho de Deus para ouvir o conselho da serpente, se tornaram desobedientes e automaticamente agora guiados pelo mal. Guiados pelo conselho do mal. Tudo que era ruim, o homem começou a dar ouvidos. Não teve mais volta. Não houve mais volta. Não teve como voltar ao estado perfeito. Não houve. Porque antes o homem só tinha uma influência. Quando ele deu ouvidos e ele consumou o ato, então agora ele aprendeu o que é ruim e o que é bom. Ele agora sabe das duas coisas. E as coisas ruins são cobiçosas, desejáveis aos olhos, agradável, como Eva viu. Se tornou agradável aos olhos, boa para se pegar, boa para se possuir. O pecado é gostoso. O pecado é maravilhoso. E a maior das influências que nós sofremos são as más. Dificilmente alguém vai ter uma boa influência com você. Até dentro da igreja nós temos má influências. Má influências religiosas com crendices. Quantas pessoas vivem segundo as religiões? Algumas pessoas, elas são influenciadas a praticar heresias na igreja. Por quê? Eu lembro que há uns anos atrás, a liturgia de culto era uma liturgia muito perfeita, muito boa. As pessoas priorizavam o quê? A palavra. Passou-se o tempo, começou a vir um movimento que surgiu nos Estados Unidos, que as pessoas deixaram de buscar a Deus através da palavra para buscar através de emoção. Porque as pessoas começaram a mostrar para outras algumas manifestações dizendo que era do Espírito, como a unção do riso, a unção do pulo, a unção da queda, do cair pelo poder. Aí as pessoas começaram a influenciar as outras. E foi passando de igreja para igreja, de igreja para igreja, de igreja para igreja. E hoje a gente tem um bocado de doutrinas que influenciam pessoas a não buscar a Deus através da palavra, e sim através do movimento. E as pessoas saíram do conselho de Deus para o conselho do homem, das coisas criadas através do homem. Foram influenciadas.
como também pessoas foram influenciadas a não crer no poder de Deus e viver segundo somente o entendimento humano de literaturas. Tem pessoas que não falam mais do que está escrito, de segundo historiadores. A Bíblia não tem mais significado nenhum. É segundo os historiadores, e as pessoas estão perdidas assim. A mesma coisa são as pessoas influenciadas também no meio do povo, tanto cristão como do povo do mundo, influenciadas por um Deus chamado Mamon, chamado dinheiro, status, que é o que mais tem destruído as pessoas. Os principados e as potestades, os espíritos que agora operam nos filhos da desobediência, essas pessoas são controladas por ela, e tudo que esses espíritos eles determinam, usando as mídias, usando as pessoas, usando as revistas, os rádios, as pessoas tendem a seguir e ficam cegas e viram espiritualmente mortas. A Bíblia nos fala, Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do quê? Dos ímpios, e nem se detém aonde? Na roda do quê? Dos escarnecedores. Olha, bem-aventurado, feliz é aquele que não ouve, ou seja, o conselho do mundo, mas ouve o quê? O conselho de Deus. Porém seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ou seja, ele só toma conselho com quem? A influência dele só é quem? Deus. Só é Deus. A influência deles só é Deus. Só Deus. Provérbios 13:20 diz: olha, quem anda com sábios será o quê? Sábio. Mas quem anda com tolos acabará o quê? Mal. Quem anda com pessoas sábias se torna o quê? Sábio. Ou seja, a influência da pessoa, lembra que eu comecei dizendo? Me diz com quem tu andas e eu digo quem tu és. É um ditado popular que a Bíblia respalda. Quem anda com sábio terminará sábio, mas quem anda com tolo acabará mal. Ou seja, quem anda com pessoas que vivem na tolice. A gente tem que olhar com quem a gente anda, o que a gente ouve, e com quem é que está dando nosso conselho, quem aconselha a gente, quem são nossas influências. Vamos dar um exemplo. Um filho que ele, ao invés de ouvir os conselhos dos pais, ele ouve o conselho dos amigos na rua, ele vai terminar bem? Não vai terminar bem. Porque a melhor influência para um filho são os pais. A melhor influência para os filhos são os pais. Pai não quer o mal do filho, mãe não quer o mal do filho. Mas no geral, a melhor influência para a gente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Lá em Provérbios 18:24, diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo mais chegado é mais chegado que o irmão. O que é um verdadeiro amigo? Quem é seu verdadeiro amigo? Você acha que você consegue ter um verdadeiro amigo humano? Só existe um verdadeiro amigo, só Deus. Quer um conselho? O conselho só serve de Deus. Quer um conselho? Sempre de Deus. Não tome conselho com ninguém, tome conselho com Deus. Deixe Deus influenciar você. Deixe Deus ser a sua influência. Deixe a palavra de Deus ser a sua influência. Olha, quando você ouvir alguma coisa que não condiz com o que está escrito, olha, abomine da sua vida, tire dos seus caminhos, tire dos seus pensamentos, não ouça, se desvie desse mal, não ouça, por melhor que seja, por mais agradável que seja aos teus olhos, saia de lá, saia da presença, se afaste, se desvie do caminho, continue somente ouvindo a palavra de Deus, que é lâmpada para os teus pés, luz para o teu caminho. Nós temos nos influenciado, irmãos, com as pessoas, com as coisas do mundo, e esquecendo que a única influência que nós deveremos ter é a do Espírito Santo, é do Senhor, é o conselho de Deus e não o conselho dos homens. Eu passo o tempo todo ouvindo conselhos. Olha, faz assim, faz acolá. Olha, faz uma campanha lá que vai arrebentar. Tu vai construir uma igreja ligeiro. Mas espera aí, a Bíblia me manda fazer isso? Não.
A Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não me ensina a fazer isso. Eu posso até errar. Eu sou ser humano. Mas a maioria das minhas decisões é tomada segundo a Bíblia. E eu tenho uma dor. É que eu não consegui ouvir a palavra de Deus e tomar conselho, ser influenciado bem cedo. Por isso eu padeci um bocado. Mas vocês têm a chance de fazer o mesmo que eu fiz. Buscar conselho em Deus. Buscar conselho em Deus. Provérbios 24, 1, amém? Diz assim: não tem inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência, e quando falam é para ferir alguém. Você reparou que toda vez que você discute, tem um problema, você vai falar com alguém, o conselho é para você se vingar? É para você fazer alguma coisa, dar o troco? A mulher briga com o marido em casa, se for conversar com uma amiga, ela manda largar. Ela manda se vingar. Ela manda trair também. Se uma pessoa lhe lesa e você vai tomar conselho com alguém, o conselho é: mata ele, fere ele, rouba ele também. Ninguém diz para você: perdoa, deixa para lá, entrega na mão de Deus. Ninguém diz. Só pensa maldade. As pessoas só pensam maldade. Mateus 14, versículo 8, não precisa você ler não. Lembra de Salomé? A mulher que pediu para cortar a cabeça de João Batista? A menina dança para o rei e o rei promete dar o que ela pedisse. Então, a mãe, Salomé e João estavam presos. A mãe diz assim: olha para a filha, pede a cabeça de João Batista. A menina não queria pedir isso, mas a mãe influenciou que ela pedisse. Por quê? Salomé tinha raiva de João porque João sabia um segredo dela. João sabia algo que poderia prejudicar a vida dela. Então ela aproveitou naquele momento e maquinou o mal e influenciou aquela menina a pedir a cabeça de João Batista. E foi o que aconteceu. Seguindo o conselho da mãe, ela pediu que a cabeça de João Batista num prato. Agora mesmo, e Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito, na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortasse a cabeça de João Batista na cadeia. Por isso que nós não devemos ouvir conselho das pessoas, e sim o conselho de Deus. Não deixar ninguém influenciar você. Deixe a palavra de Deus influenciar você. Você tem livre-arbítrio para escolher. Infelizmente nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. E nós devemos escolher o bem. O conselho de quem? De Deus. Não escolha o conselho do mal. Não ande com as pessoas ruins. Se você que é crente anda subindo e descendo com quem não é crente, você vai acabar caindo. Se você é mulher que é casada e anda com uma menina solteira subindo e descendo, você vai acabar traindo o seu esposo. Se você anda com picareta, que anda o tempo todo fazendo trapaceando para ganhar dinheiro, você vai acabar trapaceando também. Ele vai lhe induzir a isso. Se você anda com pessoas que são violentas, mais cedo ou mais tarde você vai se envolver em uma briga até para defender aquela pessoa. Se você anda com pessoas que roubam, mais cedo ou mais tarde você vai acabar preso junto com ele, porque quando a polícia chegar vai levar os dois. E se alguém chegar para matar ele, vai matar você também, porque você é testemunha. Com quem a gente anda, a gente se parece, porque influencia a gente. Aonde a gente vive, a gente pega o costume. Se você passar a vida inteira em outro país que tem outra cultura, você vai pegar a cultura de lá. Eu lembro que um amigo meu foi para São Paulo, passou um tempo em São Paulo. Quando ele voltou com sotaque paulista. Ele foi influenciado pela língua. Se o cara passar um bocado de ano aqui na Bahia, ele pega o sotaque da Bahia. Por quê? Porque o tempo todo o ouvido dele está ouvindo o sotaque da Bahia. Se você for para os Estados Unidos e você começar a falar inglês lá, com um certo tempo você vai falar o inglês fluente.
Porque você foi influenciado pela língua. É comum, está na mente humana. Aonde você vai, com quem você anda, você se parece. Com quem você se relaciona, você se parece. Com quem você ouve os conselhos, as suas decisões vão ser tomadas. Você perde sua identidade. Deus te deu uma identidade. E a identidade que Deus te deu é uma identidade santa. Quando você anda com quem é profano, você se parece com o profano. Você é influenciado pelo profano. Quando você anda com Deus, você se parece mais com Deus. Lembra de Pedro? Pedro andou com Jesus 3 anos. Quando Pedro saiu no meio da multidão, Jesus foi preso. As pessoas viram Pedro e disseram assim: olha, você é um deles. Você parece com ele. Você fala como ele, se veste como ele. Você é parecido com ele, você é um deles. Porque Pedro foi influenciado por Jesus. Pedro foi influenciado por Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá na Santa Ceia, Judas chegou lá e Jesus disse algo para Judas. E a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Naquele momento Judas foi influenciado atrás de Jesus. O diabo falou na mente de Judas. E Judas vendeu Jesus por 30 moedas. E depois o diabo influenciou Judas a se matar. E Judas se matou. Com quem eu ando, eu me pareço. Me indica com quem tu andas e eu digo quem tu é. As influências do mundo vai fazer você ser do mundo. Se você assistir novela, você vai aparecer com as pessoas da novela. É pecado, pastor, assistir novela? Não. Mas é pecado ficar o tempo todo na novela. Você começa a entrar, já reparou? Que quando a mulher está assistindo a novela, ou o rapaz, ela começa a torcer pro bem ou pro mal na novela. Ela começa a falar coisa, ela começa a entrar no osso aquilo ali, ela começa a dizer: ah, miserável, ah, para ir nem para morrer. Ela começa ali, ah, para isso, ela começa a ser influenciada pela novela. A mesma coisa é um filme, a gente assiste a mesma coisa, a gente vê um jornal e de acordo com a matéria a gente faz o nosso julgamento. De acordo com a matéria a gente faz um julgamento. Essa semana teve aí um vídeo de uma reunião do presidente. Eu tenho minha opinião formada, mas eu também não vi muita coisa também demais ali. Eu vi algumas coisas ruins e eu vi coisas também boas. Eu soube tirar coisas boas e ruins ali naquela reunião. Eu vi coisas ruins e vi coisas boas. Só que assim, eu tenho uma opinião, mas a minha opinião não vem ao caso. Eu não vou viver segundo aquela reunião. A minha vida já está formada e eu dependo desse Deus para viver. Muitas pessoas confiaram em alguém e agora está decepcionada. Por quê? Porque foram influenciadas. Não procurou saber. Há 2 anos atrás, em quem a pessoa iria escolher. Foi influenciada pelo comercial, pelo discurso e pela situação que o país vivia. E hoje está aí frustrada. Por quê? Porque não decidiram por si próprio, mas pela influência que levou. Pessoas que foram levadas até por líderes religiosos a fazer uma escolha sem querer fazer a escolha. E ela tinha o direito de escolher sozinha. Foram influenciadas para A e para B. Não estou dizendo só de um lado, não estou dizendo nome. Para A e para B. Para a esquerda, para a direita, para o centro. Mas foram influenciadas. Quando uma pessoa faz uma campanha, ela chama um marqueteiro, um cara de marketing. Que aquele cara de marketing, ele não tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com o quê? Com a emoção das pessoas. Ele não está nem aí para a verdade. Ele não está nem aí. Eu lembro que uma vez eu fui ser testemunha de um julgamento. Fui arrolado como testemunha e de defesa. E quando chegou lá, o advogado falou assim comigo: olha, eu vi o que aconteceu, eu ia falar a verdade. O advogado: ó, você vai falar o quê? Eu digo isso. Ele: não, você vai falar isso não. Você vai falar assim, desse jeito. Então não vou ser testemunha. Não vou ser testemunha. Mas ele queria que eu falasse o discurso montado. Queria me influenciar a mentir. Queria me influenciar a falar uma mentira. Eu poderia ser preso por quê? Por falso testemunho. E poderia destruir uma vida.
Eu falei o que eu vi. Então, mentira dá testemunho. O advogado falou, mentirou, porque disse que eu ia prejudicar o processo. Mas a verdade tem que ser dita. Eu já fui influenciado várias vezes. Hoje eu não sou mais. Hoje eu não sou mais. Hoje eu aprendi. Hoje eu aprendi. A minha influência hoje é o Senhor. Tenha o Senhor como sua influência. Tenha o Senhor como sua influência. Abra aí sua Bíblia em Oséias, capítulo 7, para a gente terminar. Capítulo 7, verso 3. Amém? Diz assim, ó. O Senhor Deus diz: o meu povo é malicioso, e com as suas mentiras eles enganam o rei e os governadores. Todos eles são traidores, o ódio queima neles como fogo no forno, que o padeiro não atiça, até que a massa tenha crescido e esteja pronta para assar. No dia da festa do rei, eles deram tanto vinho a ele e aos governadores, que eles ficaram o quê? Bêbados. E o rei fez todo tipo de quê? De tolice. O rei fez o quê? Todo tipo de tolice. Versículo 6. E o ódio continuou a queimar no coração deles, quando planejavam intrigas contra o rei. A noite toda abafaram o seu ódio, mas de manhã ele acendeu como fogo. Olha, Oséias está dizendo, né? Segundo Deus, né? Olha o que fizeram. Maquinaram o mal, induziram, influenciaram. E a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que foram influenciadas a fazer o errado, influenciadas a fazer o que era errado. Várias pessoas que foram influenciadas. Se a gente for ler aqui, a gente passa a noite toda lendo pessoas. Então a Bíblia é bem clara. Provérbios 13, 20 diz: quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos se dará mal. Olhe com quem você anda, olha quem são suas influências. Se você é jovem, saia do meio das amizades que não são de Deus. Afaste desses amigos que bebem, que andam em farra, que andam olhando para mulheres. Saia desses amigos de noitada. Se você é pai de família, casado, saia de andar com homem solteiro, subindo e descendo. Se você é mulher casada, saia de andar com mulher solteira para cima e para baixo. Se você trabalha com pessoas desonestas, se afaste dessas pessoas. Elas são influências ruins para a sua vida. Elas são como a serpente, como com Eva. Eva não olhou maldade na serpente, ela não viu maldade. A serpente foi também influenciada pelo diabo. Estava nela, porque quem fez a serpente foi quem? Deus. Ela só era uma esperta, mas o diabo também entrou na serpente e fez aquilo. Deus não ia botar o diabo no jardim para enganar Eva. Deus colocou a serpente, o diabo foi quem entrou. E Efésios diz que nós vivíamos antigamente, por ter desobedecido a Deus e por ter cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo vocês seguiam os maus caminhos deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço e do espírito que agora controla os filhos da desobediência. O diabo tentou influenciar Jesus no deserto, mas Jesus não caiu porque preferiu ouvir a palavra de Deus. O diabo tentou influenciar Jesus, tentou e não conseguiu. O diabo influenciou Davi a contar o povo, a fazer a contagem do povo, e Deus castigou Davi por isso. O diabo influenciou Salomão a casar com a filha de Faraó e virar o primeiro maçom da história. Salomão criou a maçonaria. Salomão trouxe a idolatria para dentro do templo. Mas eu queria que nessa noite você prestasse bem atenção nisso. Mais uma vez eu repito, eu peço. Gente, olha com quem você anda. Olha com quem, principalmente vocês jovens.
Olha quem é que influencia vocês. Olha o que você assiste, olha o que você vê, olha o que você ouve. E não dê ouvido ao conselho dos ímpios. Olha, medite na palavra do Senhor de dia e de noite, e você será como uma árvore frutífera. Você será como uma árvore plantada à beira do ribeiro. Suas folhas não vão murchar. Você dará muito fruto. Se afaste das más companhias. Se afaste das pessoas que não são de Deus. Fuja deles. Fuja deles. Porque eles podem fazer você se perder. Amém?